Olá, olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer a retomada de conteúdo da avaliação bimestral do terceiro bimestre que vocês vão receber na terça-feira. Então vai cair na sua prova os capítulos 7 e 8, 7, os processos de emancipação política do Brasil, e 8, o primeiro reinado e o período regencial até o golpe de maioridade, e Pedro II se tornando imperador do Brasil aos 14 para 15 anos de idade, tá? Então, sem mais se alongar, vamos começar aqui então o processo de emancipação política do Brasil. Emancipação política, a gente está falando aqui da independência. E o primeiro texto aí já fala do 7 de setembro de 1822, né? Então a gente vai entender como que aconteceu esse processo, né? Os movimentos políticos dentro do Brasil antes de 22, chegando em 22, e depois a gente vai ver até 1840. Bem, o que eu já preciso destacar para vocês aqui? A independência acontece em 1822 e ela, diferente dos outros países da América, o Brasil ele opta por um império e não por uma república. E também, diferente dos outros países, o Brasil não acaba com a escravidão. Então, mesmo se tornando independente, passando a ser um império, a mão de obra escrava negra vai ser o que vai sustentar, vai fazer girar a economia do, desse país recém-criado agora, que é o Brasil. E lembrando que os escravizados eles trabalhavam em todas as frentes, né? Então trabalham em funções no campo, trabalhavam em funções na cidade e desenvolviam de tudo. Então agricultura e também trabalhos de construir estradas e tudo aquilo que fosse mandado para o seu ofício, tá? Aqui a gente tem o quadro do Pedro Américo, né, conhecido, a independência do Brasil ou a independência ou morte. E cabe de novo a gente sempre lembrar que é importante a gente refletir sobre as obras, sobre a veracidade delas, se é assim mesmo que os fatos aconteceram. Essa obra, por exemplo, muito provavelmente não foi desse formato que aconteceu, né? Um ato de heroísmo de Dom Pedro II, ou de Dom Pedro I, perdão, ali proclamando a independência, né? Vamos lá, a crise do sistema colonial português. Vamos observar alguns fatores que antecederam o 7 de setembro, a proclamação da República em 1822, né? A primeira questão, a gente tem uma Europa no início dos anos 1800 que está bem conflituosa por causa de Napoleão Bonaparte, que é o governante da França, né, até 1815. Napoleão Bonaparte, até 1815 não, perdão, até 1808. Napoleão Bonaparte, ele quer se tornar o grande dono do mundo, né? Assim, grande potência econômica, a França, e vê a Inglaterra como uma adversária nisso. Os ingleses estão muito avançados em outras questões financeiras e os portugueses são aliados dos ingleses. O que aconteceu foi que Napoleão Bonaparte, não podendo guerrear com os ingleses porque a Inglaterra é uma ilha, ele decidiu fazer um bloqueio continental. O que foi esse bloqueio continental? O bloqueio continental é quando a França de Napoleão Bonaparte impede qualquer nação europeia de comercializar com os ingleses, isso é, comprar ou vender produtos dos ingleses. E ele ameaça: quem o fizer vai ter o país invadido e governado pelos franceses. Isso aconteceu com a Espanha em 1810, que foi José Bonaparte assumiu o governo da Espanha, e os, perdão, em 1807, e os franceses vão para cima de Portugal, que fica lá no extremo oeste da Europa, após a Espanha. E a família real portuguesa decide, em 1808, vir para o Brasil com cerca de 15 mil pessoas. Então, esse é o processo que vai fazer com que
a família real portuguesa venha para o Brasil em 1808. A gente está falando da independência em 1822, né? Por que tem relação esses acontecimentos? Chegando aqui no Brasil, a família real vai se instalar, vai começar a criar um ambiente para se conviver no Rio de Janeiro, então vai criar uma biblioteca, vai criar um banco, vai começar a criar o jardim botânico, vai criar as construções que vão ali dar suporte a essa família real. E quando chega em 1815, que Napoleão Bonaparte é enviado para morrer no Atlântico, ah, os portugueses, após a morte de Napoleão Bonaparte, pensam: agora nosso rei já pode voltar. Só que Dom João VI, que governava em nome da sua mãe, Dona Maria, não retorna. E dessa forma vai ficando no Brasil. E os portugueses vão ficando incomodados. Com o quê? Com a família real não está em seu território, estava no Brasil. E aí toda a economia e todos os diálogos diplomáticos de Portugal aconteciam no Rio de Janeiro, e não na cidade do Porto, em Portugal. Até que em 1821 acontece a Revolução Liberal do Porto, onde os portugueses pensam assim: a gente já está 5, 6 anos pedindo para a família real voltar, então tudo bem, não precisa mais voltar não, pode ficar aí. E aí o que acontece é que Dom João VI vê sua posição de rei ameaçada pelos portugueses, que ameaçaram implantar uma república e falaram: pode ficar aí no Brasil, e aí vocês não são mais reis de Portugal e agora são reis do Brasil, podem ficar. E Dom João VI decide voltar para Portugal. E ele deixa Pedro, seu filho mais velho, aqui no Brasil, que depois vai se tornar Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822. Tá? O que foi o sistema colonial? O sistema colonial é o processo de exploração do Brasil feito por Portugal. Né? O Brasil é colônia, Portugal é a metrópole. Daqui os portugueses tiraram no início. A primeira riqueza foi a pau-brasil. A segunda riqueza eles trouxeram e implantaram aqui, que foi a cana-de-açúcar. E ali já no século XVIII, os minérios basicamente de Minas Gerais. Né? Então esse é o sistema colonial. Na organização eles fizeram as a divisão dos territórios em capitanias hereditárias, depois não deu certo e partiu para o governo geral. Então, essas são as formas de organização. Mudanças na Europa, aqui a gente está falando principalmente depois da Revolução dos Estados Unidos ali, que vai na independência, né, vai chegar na independência em 1776, e também na Revolução Francesa, que é de 1789. Passando também pela ideia de processo da Revolução Industrial, e aí essa Europa vai estar toda modificada agora com o início do que a gente conhece como sistema capitalista, que é o que a gente vive atualmente, né? As crises na economia da colônia, com a invasão dos holandeses, e os holandeses passaram também a vender açúcar na Europa, isso fazendo uma concorrência com os portugueses, né? Então, dessa forma, os portugueses começam a ter crise também. Aqui a gente tem algumas construções holandesas do período do Brasil holandês, né? Marquês de Pombal e o despotismo esclarecido. Esse texto aqui vai falar sobre o que a gente discutiu anteriormente no despotismo esclarecido, que é o quê? Quando o rei adota algumas posturas iluministas para poder continuar governando com poderes totais. E quem faz isso em Portugal Marquês de Pombal, que é ministro, primeiro-ministro das relações, né, dos portugueses, né, em nome de Dom José. Aqui a gente tem a questão
dos territórios do Brasil, as companhias de comércio, governo de Dona Maria, que quando a gente fala Dona Maria vem depois de Dom José, e filho de Dona Maria é Dom João. Isso tudo ainda em Portugal, né? Os rebeldes conjurados. Aqui, ao mesmo período que está acontecendo lá na França e nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente também tem o que a gente vai chamar de conjuração mineira e também na Bahia de conjuração baiana. A conjuração mineira, ela foi um movimento muito importante para o Brasil, porque ela vai acontecer somente em Minas Gerais, da onde no século XVIII estavam sendo extraído muito minério de ouro, principalmente, mas também de diversos outros, como diamante. E os portugueses começam a apertar para que os donos da minas paguem impostos abusivos e absurdos, até que os mineradores eles se reúnem, montam um grupo e começam a conspirar um golpe para tornar Minas Gerais independente e não ter mais que pagar impostos à realeza portuguesa. Só que houve uma caguetagem e o movimento não aconteceu, ficou só na conjuração mesmo. Aqui então tem o plano e quem vai ser condenado vai ser Joaquim Silvério dos Reis, um homem que nós conhecemos hoje como Tiradentes. Vai ser morto, esquartejado e seus pedaços vão ser distribuídos aí pelas ruas até o Rio de Janeiro, né, em Minas Gerais. Então a cabeça fica num lugar, o corpo em outro e assim por diante. Tiradentes, por curiosidade, é o único homem que se torna na República um feriado nacional, né, brasileiro. O único feriado nacional que nós temos destinado a um homem é 21 de abril, em nome de Tiradentes, tá? Depois a gente discute os motivos. Conjuração baiana vai acontecer, como a gente no nome diz, na Bahia. É um pouco diferente da conjuração mineira, que os baianos, como em sua grande maioria eram negros, eles vão propor o fim da escravidão. E também a independência não só de uma região, mas sim a independência do Brasil, tá? Então essa é a grande diferença. Na Bahia foram mortas 4 pessoas para que servisse de exemplos para quem quisesse se revoltar contra os portugueses, né? Então aqui está o nome, ó. Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, Alfaiate João de Deus Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. Esses foram os 4 que foram esquartejados. Aqui a gente tem uma ilustração meio que pegando a ideia do quadro do Tiradentes e utilizando na conjuração baiana, né? A família real no Brasil. Então, como eu disse para vocês, em 1808 desembarca aqui, né? Cerca de 15 mil pessoas, do fim de 1807 para o início de 1808, então ali de novembro até mais ou menos fevereiro. A gente tem uma imagem aqui retratando essa chegada. A ameaça de Napoleão Bonaparte que eu contei para vocês ali, né? Os portugueses continuam o acordo. E a abertura dos portos, né? O Brasil, em janeiro de 1808, precisa acabar com o pacto colonial que existia. E agora o Brasil passa a receber navios de diversas nacionalidades, já que a família real está aqui. Com a família real aqui também, o Brasil não é mais colônia, o Brasil passa a ser Reino Unido, a Portugal e a Algarves, tá? Aqui tem um acordo com a Inglaterra, né? Um tratado de navegação, onde os produtos ingleses chegam no Brasil com taxa de 15%, os portugueses 16% e de outras nações 24%. Isso faz com que aumente a demanda de produtos da Inglaterra no Brasil, fazendo com que a Inglaterra lucre muito mais com o Brasil a partir desse período e comece a pressionar o fim da escravidão também.
já que os produtos industrializados estão entrando no Brasil, o escravizado não tem dinheiro e nem liberdade para comprar produto industrializado. Então a Inglaterra começa a fazer uma pressão para que o Brasil acabe com a escravidão, para que eles possam vender seus produtos para esses ex-escravizados que agora seriam trabalhadores livres. Mas isso o processo vai demorar um pouco mais. A corte portuguesa no Rio de Janeiro, a gente conversou também aqui já sobre os avanços na cidade do Rio de Janeiro por conta da chegada da família real, né? Então construíram palacetes, jardim botânico, bibliotecas, universidade e assim por diante. A Revolução Pernambucana, que está aqui na página 345. A Revolução Pernambucana nós falamos bem por cima dela, então não vou colocar na avaliação. Então vamos pular esse conteúdo da Revolução Pernambucana, que não está tão claro para a gente. A Revolução Liberal do Porto eu acabei de citar para vocês, né? Então ali depois da morte de Napoleão Bonaparte, os portugueses vão exigir o retorno da família real e que vão segurar até 1821, e o retorno da corte para Portugal vai acontecer lá em 1821, em abril, e aí Pedro fica aqui no Brasil, Pedro I, né? Então, de abril de 21 até setembro de 22, ele é príncipe regente aqui no Brasil, e depois ele declara a independência e vira imperador do nosso território. O caminho em direção à independência, então aqui a gente tem esse processo desde 21, né? Abril de 21 até o 7 de setembro. E aqui a gente vai falar dos partidos políticos ou dos grupos, ainda não partidos, mas aqui grupos políticos que vão se formar nesse período, né? A gente tem os radicais e os conservadores. O nome, como eu conversei com vocês em sala de aula, é muito fácil. Radical é aquele que quer transformar. Então, do jeito que tá, não pode, não tá legal, a gente precisa mudar o jogo. E conservador é aquele que acha que tem que ficar como tá, ele quer conservar. Então ele quer manter aquilo que existe. Por quê? Porque ele tem privilégios dentro disso. Os radicais geralmente vão ser de uma classe social mais inferior, que não estão satisfeitos porque não são a classe que o governo vai dar alguns privilégios, tá? Seguindo, emancipação política do Brasil vai acontecer a partir do 7 de setembro de 22, que é o Grito do Ipiranga, mas eu preciso lembrar para vocês que o 7 de setembro de 22 é o começo, como a gente conversou, só 10 meses depois, em 2 de julho, a Bahia proclama a independência do Brasil. Então a gente tem um processo de disputa política e disputa mesmo com o exército na rua, do Grito do Ipiranga até 2 de julho, na Bahia, os últimos portugueses que apoiavam a monarquia ficarem. Capítulo 8. Já que gritou a independência, vamos para o primeiro reinado e falar do período regencial também. A transição no pós-independência. Então, o que a gente tem aqui na transição? A gente tem esse processo de declarou a independência, e agora o que faz? Né? Então esse é o processo. Criar uma bandeira, criar novos símbolos, criar hino, criar um exército, fazer acordos diplomáticos para conseguir comercializar. Então o Brasil vai ter muito problema com o comércio, principalmente com a Europa, porque como Portugal não aceita de início a independência, só vai aceitar em 1825, os países aliados a Portugal não vão aceitar fazer comércio com o Brasil, como por exemplo França e Inglaterra. Os Estados Unidos da América logo reconhecem a independência do Brasil, isso já facilita bastante, tá? Então vamos seguir aqui. Aqui a gente tem Dom Pedro I, né? Então aqui ó, à esquerda retrato de Dom Pedro I, à direita o retrato da futura imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina, sua esposa. Continuidades no Brasil independente. Primeira continuidade, escravidão, tá? E a mais importante de todas, escravidão.
E aí Dom Pedro vai precisar escrever uma nova Constituição. Ele reúne uma galera ali em 1823, depois ele dissolve essa assembleia e monta uma outra com 10 pessoas que organiza ali ainda no final de 1823, que vai ficar pronta em 1824 a primeira Constituição do Brasil, a primeira lei do Brasil. Essa Constituição ela vai trazer algo muito diferente das outras, que é algo chamado poder moderador. O poder ele vai ser como é hoje, dividido em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, porém, acima desses 3 poderes vai ter o poder moderador, que vai dar poderes quase que absoluto para um imperador do Brasil, Dom Pedro I. Praticamente está dizendo assim: o que os poderes executivo, legislativo e judiciário decidir e ele não gostar, ele pode mudar, porque ele é o moderador desse processo. Aqui tem a Constituição de 1824, quem podia votar, então o voto é censitário, você tem que comprovar renda, né? Renda mínima anual de 100 mil réis, dinheiro da época, e ter acima de 25 anos. Lembrando, escravizados também não podiam, mulheres não vão ter acesso à participação política nesse período, e pobres também não, né? Já que é censitário. Aqui a divisão dos 4 poderes que eu disse para vocês. Poder moderador, vai ter um texto aqui só sobre ele. Confederação do Equador. Aqui a gente vai começar com alguns movimentos no Brasil separatistas, que é aqueles que querem se separar do Brasil. Aqui a gente está falando de alguns estados do Nordeste brasileiro, acima da linha do Equador, que vão se reunir para tentar declarar a independência dessa região. Então aqui, ó, Confederação do Equador, a gente tem aqui os países, né, ou os estados, perdão, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba participaram da Confederação do Equador e quase se tornaram independentes. Só não se tornaram independentes por conta da pressão do exército que já era formado por brasileiros aí, né? Então aqui o desfecho, os rebeldes confederados resistiram aos ataques das tropas imperiais, no entanto foram sendo derrotados progressivamente, cada uma das províncias. O conflito teve fim em novembro de 1824. 31 pessoas foram condenadas à morte na forca, né, por conta dessa revolta. Era sempre esse tipo de tratativa com os revoltosos para tentar servir de exemplo para os demais. Aqui a gente vai falar da Guerra da Cisplatina, que é província cisplatina na época, que é como a gente chamava os estados, e a Cisplatina hoje é o Uruguai. Essa é o ponto que a gente precisa tratar aqui. Essa disputa vai ser entre Portugal e Espanha por essa região. A Inglaterra vai se envolver na disputa por causa que ela tinha interesse em relações comerciais e decidiram que a região se tornaria independente, não ficaria nem com a Argentina nem com o Brasil. Isso muito importante a participação de ingleses, né? A abdicação de Pedro I. O que aconteceu aqui para Pedro I sair do Brasil para começar o período regencial? Em 1826, o rei de Portugal, pai de Pedro, morre, que é Dom João VI. Dom João VI morreu, e aí o trono passou a ser de Dom Pedro I, só que Dom Pedro I já era imperador do Brasil. Ele tinha que decidir ou Portugal como rei ou Brasil como imperador. Nesse primeiro momento, ele tenta fazer uma jogada para se manter no poder nos dois países. O que ele faz? Ele abre mão do trono de Portugal e coloca sua filha, Maria, só que sua filha tinha só 5 anos de idade. E ele coloca seu irmão como tutor da menina, cuidar da menina até a menina completar 18 anos. O que aconteceu foi que 2 anos depois, em 1826 ou 28,
Dom Miguel, irmão dele, toma o trono da menina e começa a governar como rei de Portugal. E ele não gosta disso, porque ele queria que a filha dele governasse, que era a sua linhagem. E ele começa uma disputa com o irmão, ele aqui do Brasil e o irmão lá em Portugal. Até que a elite brasileira da época se incomoda com essa disputa, porque ele estava dando muita atenção para os assuntos portugueses e deixando o Brasil meio que de lado, acontecendo diversas coisas que ele não estava resolvendo. E essa pressão fez com que ele fosse para Portugal. Então ele abre mão do trono no Brasil e volta para Portugal em março de 1831. E aí ele deixa seu filho Pedro, que tinha na época 7 anos de idade, ele deixa aqui no Brasil como imperador do Brasil. Lembrando, o menino não pode governar, então precisa de um tutor. É aí que vai aparecer a figura de José Bonifácio cuidando do menino. Então ele começa a ir para ele vai para Portugal e o menino Pedro fica aqui e vai começar o período regencial. O que é o período regencial? O período regencial é um período em que alguém governa no lugar do monarca, porque esse monarca ou ele é menor de idade, que é o caso do Brasil, ou ele não pode governar por outras questões, seja de saúde ou de viagem. Então vai ter um período regencial. Esse período regencial, alguém vai governar até que o menino possa governar, que é com 18 anos. Porém, o que vai acontecer vai ser um golpe antes disso, mas antes disso eu tenho que falar das tendências políticas. Eu quero utilizar essa tabela que a gente fez na página 369 para mostrar quem são os políticos moderados, os exaltados e os restauradores. Nós completamos essa tabela, pelo menos se você estava prestando atenção na aula. Então, os moderados, eles eram monarquistas, defendiam a Constituição de 24 e era formado por grandes proprietários de terra. Os exaltados eram favoráveis à república, defendiam a autonomia das províncias, que são cidades, e era formado pelas camadas médias urbanas. E os restauradores defendiam o retorno de Dom Pedro I, que era meio absurdo isso. Eles eram absolutistas e formados por portugueses na sua maioria. Então, restaurar, tá? Essas são as tendências políticas da época. As revoltas provinciais. Eu coloquei uma tabelinha para vocês lá no Sponte. Baixem essa tabela ou então procura no Google aí, tabela revoltas regenciais. Vocês vão encontrar lá cabanagem, sabinada, balaiada, malês, que deve estar aqui em algum lugar. Eu passei por todas? Não. Deixa eu ver. Malês, isso. Farroupilha, balaiada, sabinada e cabanagem, tá? Então procura lá. A tabelinha vai ajudar vocês bastante. A regência. Voltando aqui, já tem uma imagem do menino aqui. E aí o que vai acontecer é o golpe de maioridade. Então, o que é o golpe de maioridade? O golpe de maioridade é o menino assumir antes de ter os 18 anos. Ele vai assumir ali com 14 para 15 anos. Vai estar aqui no texto de golpe de maioridade, 14 anos de idade, em julho de 1840. E depois foi coroado um ano depois, quando já tinha 15 anos de idade. Então, alguns livros colocam como 14, outros livros colocam como 15, como preferirem. Por que era importante a figura do imperador, mesmo um menino de 14 anos? A figura do imperador era importante para a estabilidade política no Brasil, porque a imagem dele fazia com que ele pudesse assumir a função do poder moderador, que nenhum outro podia, de acordo com a Constituição. Então, o poder moderador fazia centralizar o poder e tomar ações mais objetivas, né? E mais diretas e tomar decisões mais rápidas. Então, por isso, a figura do imperador, mesmo jovem, representava a estabilidade para o Brasil, tá? E dessa forma a gente acaba aqui a nossa retomada. Estudem, façam os seus registros que vale até 0,40, olhem a tabela e a gente se vê então
na terça-feira. Forte abraço, pessoal.